Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Rosilene Sampaio, sou terapeuta e mentora e vamos continuar a ler esse maravilhoso livro, A Ciência de Ficar Rico. Essa é a parte 3. Já tem aqui no canal 2 vídeos para vocês com a introdução desse livro maravilhoso, tá? Então vamos lá, vamos começar. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever, porque aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre expansão de consciência e tudo mais. Então vamos lá. Hoje eu vou ler aqui para vocês: a oportunidade pode ser monopolizada? Será que a riqueza, as oportunidades pertencem a um grupo seleto de pessoas? Vamos ver. Ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram em uma cerca, né? Colocaram uma cerca ali na riqueza e ninguém pode acessar, né? Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas que você pode abrir. Então aqui, gente, eu entendo muito que ele fala das infinitas possibilidades da física quântica, porque quando ele fala, você pode estar excluído dos negócios de certas áreas, mas existem outras portas. Até no livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala: eu estou num corredor, portas se abrirão. Quer dizer, eu estou disponível, eu estou tentando, eu estou fazendo por onde, então as oportunidades virão. E é isso que esse livro também fala. Se você está querendo ficar rico, se você tem essa ideia, né? E até no livro também, Quem Pensa Enriquece, ele fala do desejo ardente. Então, se você tem também um desejo ardente, tenha certeza que as portas se abrirão para você. Em períodos diferentes, a correnteza de oportunidades segue em sentidos diferentes, de acordo com as necessidades coletivas e de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa que seguir essa correnteza, em vez de tentar nadar contra ela. Aqui é aquela famosa metáfora de você nadar com a correnteza. Se você estiver no fluxo, tenha certeza que as oportunidades vão aparecer para você. Sendo assim, os trabalhadores, como indivíduos ou como uma classe, não são privados de oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões, não estão sendo esmagados pelas grandes companhias. Como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Então aqui ele fala, né, das pessoas que trabalham para as outras. Elas não estão sendo obrigadas a estar lá. Não é como antigamente, né, a escravidão, aquela coisa, né? Não, as pessoas estão lá porque elas querem estar, porque elas optaram em trabalhar para outras pessoas. Elas optaram, elas não estão sendo obrigadas a serem empregadas. Mas no momento em que você decidir ser uma pessoa milionária, ser uma pessoa rica, você pode muito bem se desvincular disso e criar o seu próprio negócio ou ser sócio de alguém ou algo do tipo. É isso que esse livro está falando. A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira, o que eu havia falado antes, tá? A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. Ele fala que essa lei é para todos, gente, para todo mundo. Você tá respirando? É para você. É tipo isso. Você tá respirando, então é para você. Sinta-se acolhido por esse livro. Gente, aqui ele coloca, eu até grifei aqui com marca-texto, aonde ele fala: tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação da fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. O fundamento desse livro
é nessa frase, né? Existe uma substância amorfa que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nela imprime o pensamento que foi colocado nela. É mais ou menos isso, gente. Então aqui, tudo que você vê na Terra foi feita por essa substância, que você pode chamar de substância amorfa, como o livro fala, pode chamar de éter, pode chamar de universo, pode chamar de matriz divina, enfim, N nomes para Deus, tá? Eu entendo isso. Então, muita gente chama de Deus, né? E eu chamo de universo. Então, aqui ele fala que tudo isso é em abundância da fonte. Ninguém fica sem a riqueza porque tá faltando na fonte criadora. Tá faltando água? Não tá caindo água do céu? Não tem mais rio? Não tem mais mar? Acabou a grama? Acabou as árvores? Não. A fonte é inesgotável. Então as pessoas não enriquecem porque não sabem, conforme o livro, não sabem dessa substância e não sabem fazer as coisas dessa certa maneira. Então o livro é claro, gente. Você precisa entender o que é essa certa maneira que o livro fala o tempo todo, e ao longo do livro ele vai falando o que você tem que fazer, né? É um livro bem enigmático. Quando eu li, gente, pela primeira vez, eu fiquei ansiosa para saber o que era essa certa maneira, porque o início do livro ele só fala disso, né? Ele vai explicando, é lógico, é todo um contexto, né, gente? Então aqui ele vai explicando, ele vai falando sobre o que é, para quem é, até ele falar dessa certa maneira. E eu confesso, gente, eu fiquei muito ansiosa. Hoje eu entendo, como eu falei no vídeo anterior, que essa certa maneira é conforme as leis do universo. E nesse livro ele fala muito da causa e efeito. Então, para você que gosta de estudar tudo sobre o universo, eu recomendo sempre o livro O Kybalion, que lá fala das 7 principais leis. É lógico que tem muitas outras, mas são as 7 principais. O que ficou famoso aí na mídia é a lei da atração, que é uma lei secundária da vibração. Então lá no livro O Kybalion você também vai entender tudo sobre essa certa maneira, que é mais aprofundado para você entender como funciona o universo. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre. Ele diz mais uma vez, ninguém é pobre porque a natureza é pobre. Não, a natureza é abundante. A substância original, a substância amorfa, também aqui no livro ele fala substância original, está viva com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte da matéria-prima esgota-se, mais é produzido. Quando o ouro e a prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e prata, mais será produzido pela substância amorfa. Então ele fala, não há esgotamento. Quando vai faltando uma matéria-prima no universo, a fonte criadora, a substância amorfa, o universo, seja lá como você fala ou você acredita que é, mas é lhe dado. A natureza recebe, a natureza se multiplica, então nunca vai faltar. Gente, quantos anos nós estamos nesse planeta maravilhoso e você já viu alguma coisa faltar? Você pode ter visto um período de escassez. O que é escassez? A escassez é ter pouco, logo foi reposto. Não tem um período de seca no Nordeste que dure para sempre, senão lá todos estariam mortos, né? Tem um período de seca, mas logo a natureza recompensa, mesmo que pouco, por causa do ambiente, né? Mesmo que pouco. Aqui no estado de São Paulo, há épocas que tem muita chuva, mas exuberante de chuva. E às vezes tem a seca. Então são extremos, mas que logo é solucionado pela fonte, pela substância amorfa. A humanidade coletivamente é sempre abundante, rica. E se alguns indivíduos são pobres, é porque não seguem essa certa maneira de fazer as coisas, o que os tornaria indivíduos
ricos. A matéria amorfa é inteligente, a matéria é pensante, está viva e é impelida sempre para mais vida. O universo foi feito pela substância viva amorfa que toma forma a fim de se autoexpressar mais plenamente. Gente, nesse parágrafo aqui, eu lembrei, é uma parte nesse livro que ele fala que se você está tendo um desejo, que se você tem o desejo de enriquecer, é porque parte de você que está ligado a essa substância amorfa quer viver essa experiência, deseja viver essa experiência. E até no primeiro vídeo ele fala que pessoas que não têm o desejo de enriquecer são pessoas anormais, não estão no seu estado normal. Porque é natural do ser humano querer experimentar tudo. E se você veio para essa terra, você precisa experienciar tudo. Então, aqui nesse livro, ele tem um pedaço dele que eu tô lembrando, né? Porque eu já li esse livro várias vezes, que ele fala: se você tá sentindo o desejo de enriquecer e de viver experiências que o dinheiro promove para você, é para você viver. Isso é a fonte criadora, é Deus em você querendo experienciar. E isso não é pecado, e isso não é errado, isso é totalmente natural e digno. Vamos lá, para a gente fechar esse capítulo aqui, ele fala o seguinte: você não é pobre por carência de fonte de riquezas. É um fato que eu mostrarei um pouco mais adiante, que os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem ou da mulher que agirem em pensarem de uma certa maneira. Então ele fala que mais à frente do livro ele vai mostrar para você que os recursos que a substância amorfa está no comando, isso também pode estar dentro de você. É como se ele falasse que você tem o mesmo poder que a substância amorfa. Você tem o mesmo poder que Deus tem, porque Deus é você e você é Deus, né? Já que está na Bíblia também, né? Jesus falou: vós sois deuses. Mas ficou meio estranho essa frase, né? Perante tudo que foi ensinado pra gente. Mas se você entender que você é feito da mesma substância amorfa que criou o céu, que criou a terra, o mar, as árvores, você tem o mesmo poder que essa substância amorfa, de poder criar, de poder enriquecer e de poder fazer o que você quiser. O problema é que você foi ensinado que você não é isso e você não pode isso. E que você depende de algo além de você. Que você depende de algo fora e não dentro. Então ele fala que mais à frente você vai entender tudo isso. Que o homem ou uma mulher, ele é feito dessa substância e ele pode fazer tudo que essa substância faz. Criar a sua própria realidade. Tá bom, gente? Gratidão por vocês estar aqui. Gostaria muito de saber o feedback de vocês aqui no comentário, né? Se você tá gostando dessa série, o que você tá achando desse livro, quais fichas estão caindo para você. Vamos compartilhar conhecimento e experiências, que é maravilhoso, tá bom, gente? Me siga lá no Instagram também, @Rosilene Sampaio. Lá eu tenho um projeto onde eu sempre estou colocando expansão de consciência, iluminação espiritual e muito mais. Tudo que a gente adora, não é verdade? Então me siga lá também, tá bom, queridos? E até a próxima edição aqui de A Ciência de Ficar Rico. Beijos, queridos. Tchau, tchau.